Abençoado era o povo de Israel, sempre foi povo da promessa, o povo que Deus deu livramento, Deus proveu, Deus cuidou, Deus guardou, Deus os abençoou com toda sorte de bênção. Mas chegou um tempo sombrio na vida desse povo de Israel, no livro do profeta Jeremias, a qual o povo se afasta de Deus, o povo começa a pecar contra Deus, o povo quebra a aliança, o povo quebra o pacto. Deus levanta um profeta, Deus ama o seu povo, Deus não quer que o seu povo se afaste da sua presença. A vontade de Deus sempre foi, sempre será, que o seu povo se achegue a Ele, esteja a Ele em submissão, em obediência à sua palavra, visto que o nosso Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. A nossa vontade talvez não seja a vontade de Deus, mas a vontade de Deus sempre será maior e melhor do que a nossa. O povo começa a se esquecer dos milagres, o povo começa a se esquecer dos feitos de Deus, e aos poucos eles vão se afastando de Deus. E aí Deus então levanta o profeta Jeremias para profetizar. E Jeremias tem duas mensagens. A primeira mensagem é de misericórdia, a segunda mensagem é de juízo. Misericórdia, porque mesmo no juízo de Deus, Deus aplica a sua misericórdia. Deus não tem prazer no sofrimento, Deus não tem prazer em disciplinar o seu filho, mas Ele o faz porque o ama e porque não quer perdê-lo. Visto que quando Jeremias começa a profetizar, e ele vai profetizar e ele vai dizer: se vocês não se converterem, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, eu vou levantar uma nação ímpia, e essa nação será instrumento de vara, instrumento para corrigi-los, para trazer vocês de volta à minha presença. Eu gosto disso, por quê? Porque Deus sabe como nos trazer de volta para a sua presença. Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como nos quebrantar, Deus sabe como nos humilhar, nos trazer de volta para a sua presença. Visto que Jeremias vai profetizar, o povo não acredita, mas Deus vai cumprir o que fala. Então Nabucodonosor vai se levantar com o seu exército, e ele vai invadir 3 vezes Jerusalém. A primeira vez que ele vai invadir Jerusalém, ele vai levar os nobres, aqueles que tinham sangue real, visto que entre eles estava Daniel e os seus 3 amigos. Ele leva, e depois de algum tempo, ele então vai invadir a segunda vez. E a segunda vez ele vai invadir, ele vai levar mais de 10.000 judeus para ser cativo. Entre esses judeus estavam sacerdotes levitas, entre eles estavam aqueles que trabalhavam no templo, entre eles estavam os sacerdotes, que então era Ezequiel. Ezequiel estava sendo preparado para assumir esse ministério sacerdotal, e ele é levado nesta leva de quase 10.000 judeus, e depois lá cativo esse mais de 10.000 judeus. Terceira vez então Nabucodonosor vai invadir Jerusalém. Essa terceira vai ser a pior das invasões. Ele vai invadir, ele vai destruir o templo, ele vai destruir as 12 portas de Jerusalém, ele vai destruir o muro, ele vai colocar fogo nas casas. E o interessante é que nessa destruição alguns judeus morrem, e pensando que
vai dizer: Jeremias não é levado, Jeremias fica em Jerusalém, como aqueles que sobraram. Quem sobra? Sobra os mais pobres, sobra aqueles que não tinham muita importância, que não tinham muito valor para Nabucodonosor. A cidade estava destruída. E nesse tempo que os estudiosos da Bíblia vai dizer que esse tempo, essa terceira invasão de Nabucodonosor a Jerusalém, a arca desaparece, a arca some. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. O templo está destruído, o lugar de adoração foi destruído, o povo não tinha mais lugar para adorar. Segundo, a cidade estava destruída, as portas estavam destruídas, os portões, os muros estavam destruídos, não havia mais segurança nem proteção nessa cidade. Então Jeremias vai subir e ele vai olhar a cidade, e vai ouvir e ver a situação da cidade, e então ele vai começar a chorar, e ele vai começar a escrever um livro de lamentação. Livro de lamentação, porque ele está lamentando a situação em que o povo se encontra. E aí ele vai dizer que para que o povo coloque a boca no pó, porque assim talvez haja esperança. E o interessante é que Jeremias vai profetizar, e ele vai escrever este livro de lamentação. Mas enquanto Jeremias está lá, sofrendo porque está vendo o povo destruído, porque está vendo a cidade destruída, de repente, Deus então pega Ezequiel. Ezequiel estava lá, cativo, estava no cativeiro. Aí Deus o chama, Deus o levanta para ser profeta. E aí o texto vai dizer que ele, enquanto ele estava em Babilônia, veio sobre ele a mão do Senhor. O que veio sobre Ezequiel foi a mão do Senhor. E a mão do Senhor o levou em espírito e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Interessante, esse profeta Ezequiel não foi para o vale porque quis. Ele não foi para o vale porque desejou ir. O texto diz: a mão do Senhor veio e o levou e o colocou, o deixou nesse grande vale de ossos secos. A primeira lição que nós aprendemos aqui: nós vamos para o vale de duas formas. A primeira é na desobediência, é nas decisões, é nas escolhas erradas que fazemos. É a gente mesmo que vai para o vale por causa das nossas escolhas e decisões. Às vezes a gente toma decisão e faz escolhas erradas, decisões erradas, precipitadas, e essas decisões nos colocam no vale. Segundo, a gente vai para o vale não é porque quer, mas é Deus que leva, é Deus que conduz a gente para o vale. E nesse texto que lemos, há dois tipos de pessoas no vale. Primeiro, aqueles que desobedeceram o estatuto, quebraram a aliança, quebraram o pacto, e eles estão lá por causa da desobediência. Segundo, Ezequiel está ali porque Deus o levou, porque Deus tem um propósito para Ezequiel no vale. E é importante a gente entender isso, porque tem vale que a gente entra, a gente não pediu para entrar, tem vale que a gente se encontra, a gente não queria entrar, mas às vezes Deus nos pega e nos leva e nos coloca lá. E a gente precisa entender que vale tem um propósito de nos ensinar algumas lições, e a gente precisa aprender nos vales da vida. Às vezes a gente foi colocado no vale, a gente não entende o porquê e o propósito, mas se a gente começar a observar, a analisar o que está acontecendo, a gente vai ter discernimento do porquê
que quando ele põe aquilo lá, ele para. Porque quando ele olha aquele vale, ele vê só ossos seus. A visão que ele está contemplando é boa. E ele está olhando, contemplando aquele vale. E ele para. Porque tem vale, que tem o poder de nos fazer parar. Há alguns vales que tem o poder de trazer para a gente uma preocupação, um desânimo, e às vezes nos faz parar. Mas o interessante no texto é que a mesma mão que levou, que colocou, que deixou lá, é a mesma mão que vai fazer ele andar. Verso 2: e me fez andar. Ele não andou porque quis, mas a mão que levou fez ele andar. Essa mão que levou é poderosa. Tem vale que nos paralisa, tem vale que nos faz parar, mas tem, porém, o Deus que coloca no vale, ele nos faz andar, ele nos faz andar. Não é por você, não é pela sua força, é pela força dele. Não é pelo seu mérito, mas é mérito dele. Quando o vale te fazer parar, a mão dele virá e te fará andar. Deus vai fazer você andar no vale. Este vale não vai te paralisar. Deus não te colocou neste vale para te humilhar, te matar, te envergonhar. Deus te colocou neste vale para te honrar. Deus te colocou neste vale para você ser instrumento dele. Aleluia. O texto diz: ele me fez andar. E quando ele começa a andar, o texto vai dizer que ele começa a andar ao redor dos ossos. E era numeroso. E estava na superfície. E ele começa a observar e ele vê que está sequíssimo. Ele começa a andar. E à medida que ele vai andando, ele vai vendo. E ele vai vendo que os ossos não estão apenas secos, mas eles estão sequíssimos. E eles não estão enterrados, eles estão na superfície. Meu Deus! Os ossos estavam expostos. Ezequiel viu que ele estava exposto, ele viu que ele estava sequíssimo. Ezequiel não vai expor aquilo que já está exposto. Ezequiel vai caminhar, vai rodear aqueles ossos. E o interessante é que ele não vai pisar nos ossos. Ele começa a rodear os ossos. É muitos ossos. E ele tem um cuidado de não pisar nenhum osso, por menor que seja. E o interessante é que há uma lição aqui. Por que o profeta não pisa nos ossos? Porque ele vê que está na superfície e vê que está sequíssimo. Ele está vendo o osso está sequíssimo. Mas mesmo sequíssimo tem dono. Mesmo sequíssimo para ele, o dono tem poder de fazer os ossos reviver. É o osso, mas tem dono. Deus não nos chamou para pisar nos ossos, para expor os ossos. Ele nos chamou para profetizar os ossos. Deus não nos chamou para pisar,
para apedrejar, para julgar. É a gente assim, irmãos. Às vezes a gente vê o que já está exposto, a gente quer expor ainda mais, mas o Senhor está ensinando uma lição aqui para Ezequiel. Ezequiel, eu te coloquei no vale, é osso, é muito, você está vendo, é osso, mas é meu, tem dono, glória. Bendita o nome do Senhor. Eu gosto de Deus, por quê? Porque a gente olha para os ossos e vê que não dá nada para ele, mas entre esses ossos tem sacerdote, entre esses ossos tem cantores, levita, entre esses ossos tem instrumento que Deus vai usar. Você não sabe quem será esses ossos no futuro. Então não pisa nos ossos, porque esses ossos têm povo. Oh, aleluia. Mas a gente precisa entender a nossa posição, o nosso posicionamento. Deus nos colocou no vale, e neste vale tem osso seco, mas esses ossos têm um dono. O Senhor vai falar 3 vezes: é povo meu, é povo meu, é povo meu, é povo meu. É de Deus, irmão, não é meu, é de Deus. Oh, lá. Aleluia, glória a Deus. Sinto a presença dele aqui falando conosco. Oh, Deus, coloca no vale. Oh, Deus, não existe os ossos. Deus não vai deixar ninguém enterrar os ossos. Ezequiel não foi levado para ser coveiro. Ezequiel foi colocado para dar vida àqueles ossos. Ele não foi colocado para enterrar os ossos. Ele foi colocado para dar vida aos ossos. Aleluia, Oh, aleluia. glória a Deus. Não menospreze aquilo que está agora osso. É Deus, aleluia. Mas Deus tem promessas sobre eles. Deus vai corrigir, vai disciplinar, mas a misericórdia dele está sobre esses ossos. Ele não vai deixar ninguém enterrar os ossos. Meu Deus! O texto vai dizer: então Deus perguntou: pode esses ossos reviver? A pergunta de Deus para Ezequiel é: Ezequiel, esses ossos podem reviver? Meu Deus. Ezequiel olha para si mesmo, para a sua limitação. Ele sabe que é profeta, mas ele entende que quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem faz é Deus, é Deus. E a resposta de Ezequiel é: tu o sabes. Ele transfere